que a gente quer. Aqui, onde quando o Senhor se aproximava dali, onde ele fala, na estrada triunfaste, Jesus em Jerusalém. E quando se aproximou-se de Jerusalém, chegaste em Betfage, o monte das oliveiras, e enviou-se Jesus 2 dos seus discípulos. Ide à aldeia, que está de frente, e vos logo encontraram um jumento preso, e uns jumentinhos com ele. Despendei e trazei. Aqui, esse aqui, Zacarias 9:9 já falava que o Senhor Jesus ia entrar ali montado no jumento. E é engraçado, né? Que o Senhor Jesus não montou no jumento, não, senão ele montou naquele jumentinho, ou aquele que nunca tinha usado cela, um jumento puro. E muitas vezes a vida da gente, nós queremos dividir as duas coisas ao mesmo tempo, o mundo e o Senhor Jesus. E muitas vezes é difícil tentar, porque ele vai querer a coisa pura. Aquele que muitas vezes ninguém tocou, nem pode tocar, porque não tem divisão com ninguém. Só o Senhor Jesus mora naquele lugar. Aonde que ele fala? E de aldeia, desprendei-vos, trazei logo o jumentinho preso, e um jumentinho com ele, desprendei e trazei. Aqui, você vê que essa palavra foi dita, irmão, bem antes, onde preparava esse caminho, e eles falavam para quem era o Senhor Jesus, que era um rei que ia entrar ali, e as pessoas muito esperavam numa grande carruagem de fogo, ou numa grande carruagem de ouro ali. Hoje, muitas vezes as pessoas hoje não estão querendo propriamente a oração do Senhor. Ah, uma igreja pequena, não vou na igreja pequena não, lá não tem nenhum cantor. Ah, vou estar na igreja grande, ele não vai lá buscar o Senhor não, ele vai buscar o cantor. Porque se ele tivesse propriamente querendo buscar o Senhor, ele numa igreja pequena onde tem sinceridade, ele não ia propriamente buscar um cantor. O cantor é carne. É simplesmente pessoa, quando você for analisar, ele está sendo um cantor simplesmente para enganar o povo de Deus, como eu preguei essa semana para uma pessoa, falei para a palavra para ele. Eu falo sobre os cantores, eu falei, cantor, meu filho, nós temos que analisar muito bem a obra de Deus e o que o cantor fala. Eu conheço o cantor que ele era do mundo, o cantor fez a obra, dizendo, fazendo a obra de Deus, entrou na panela lá, fez a obra de Deus, hoje está no mundo, faz a mesma erro do mundo. Ele quis enganar o povo de Deus, só que muitas vezes ele fala assim, não engana o povo de Deus muito tempo, que o Senhor Jesus tira, porque não deixa propriamente acontecer aquelas pessoas enganar o povo dele. Tá? Porque o Senhor Jesus cuida de cada um. Então, se algum vos dissesse alguma coisa, disseis, o Senhor, os que há de vir logo se enviará. Aqui, você vê que o próprio Senhor já sabia, então o que é aquela pessoa dona daquele jumento, que fala para aqueles 2 discípulos que foi. E hoje, muitas vezes, a gente vai pegar a palavra para a pessoa, nós vemos cada coisa as pessoas falar. E muitas vezes a gente tem que ter paciência para pregar a palavra do Senhor, porque se Deus mandasse um anjo, eu garanti que todos eles morriam. Mas Deus mandou, fala no céu, prega para ele, sempre queria aceitar bem, mas lá no final ele vai falar para eles que não ouviu a palavra do Senhor, que eu mandei pregar a palavra do Senhor. Como foi aqui dito pelo Zacarias, que o Senhor ia entrar ali, montado no jumento. E o povo, como o Senhor já entrou ali, quando foi então aquele povo parar o alvoroço que estava, a glória que estava acontecendo. Porque muitas vezes hoje nosso dia a dia está sendo a mesma coisa. Quando a obra de Deus nós estamos sendo perseguidos, irmão, com certeza é porque nós é uma luz, está perseguindo ele, está clareando o caminho e ele não consegue andar no caminho que a gente anda. Você, eu estou levantando contra o irmão. Procura o irmão. Anda firme. Não tenha medo não, você está simplesmente passando por um deserto. Moisés que passou por aquele deserto, ele enfrentou tudo ali. Foi seca, foi perseguição, foi tudo. Porque ele estava sendo perseguido ali, porque tinha uma terra prometida na frente, e essa terra prometida está para nós também. Deus falou para mim que nós vamos morar na Nova Jerusalém, e essa terra prometida está sendo prometida para nós, e essa terra é nossa. Se nós levantar a barreira que nós vamos passar todas as perseguições, vai levantar contra nós, vai ter guerra, não vão derrubar, e o Senhor Jesus também vai vir com os exércitos dele, passar nós por cima. Se tiver muralha, não vão empurrar ela, vai ter que descer para o chão também, porque nosso Senhor Jesus é aquele que tem um exército para nos ajudar. Aí nós vai chegar a Nova Jerusalém. Se tiver algum mal, nosso Deus também vai abrir estrada. A gente for propriamente analisar, porque tanta gente, Deus não abriu carreira no meio do mar, Deus abriu foi uma larga estrada para aquele povo passar, porque se fosse um carreirinho, não tinha tempo para todo mundo passar. O Senhor já fez o quê? Uma larga estrada para aquele povo atravessar no meio. Porque nós, aquele era um povo que muitas vezes o Senhor tinha prometido.
E se não entrou todos ali, foi desobediência, não foi do Senhor não, foi a desobediência do homem, que ia ganhando nas terras e ia ficando para trás. Aquele que foi obediente, os dois que foi obediente, que saiu de cá e foi obediente, entrou na terra prometida. Aleluia. Que quando chegou ali, que mandou eles lá, os outros falaram assim, lá tem gigante. Mas aqueles dois falaram, se tem gigante, não, Deus vai tirar, porque mandou nós entrar lá e vamos entrar. A terra é nossa, vamos lá buscar. E muitas vezes, irmãos, nós tomamos essa mesma coisa. Tem um problema na nossa vida, nós vemos como um gigante, mas se Deus prometeu, nós vamos entrar lá, porque nós temos, Deus entregou a terra foi para nós. Então vamos para a luta, porque nós vamos entrar na Nova Jerusalém prometida que o Senhor prometeu para nós. Assim como Ele prometeu, está assinado com caneta de ouro. Só falta nós preparar, atravessar o deserto, assim como Moisés atravessou o deserto com aquele povo entrava na terra prometida. Ele sofria e tinha uma terra prometida na frente. Nós também, muitas vezes, nós somos perseguidos, que nós temos essa terra prometida na frente, e nós vamos entrar nessa terra, e nós estamos preparando para entrar lá. E dizei, a filho de Sião, filho de Sião, eis que seu rei virá manso, assentado sobre um jumentinho, e sobre um jumento, filho de animais de carga. Ide, os discípulos fazei como Jesus lhe ordenou-se. Aqui, acho que muitas vezes a gente vê hoje no nosso dia a dia, irmão. Muitas vezes nosso Senhor Jesus manda, ele não faz um pedido para nós fazer, dá uma ordem para nós fazer. E muitas vezes, vou jogar lá para o pastor, joga para o obreiro, joga para o diabo, para a missionária, mas muitas vezes a gente não quer ir fazer a obra de Deus. Eu quero que você seja um servo de Deus. Aí já vai vir aqui se for um bem para nós. Se for mal, não vou usar, porque lá não vai ter nada de bênção para nós. Aqui é aquele irmão falou que nós não vem trabalhar para pintar parede nem derrubar parede, não. Aqui simplesmente nós vem sentar, escutar a melhor coisa. O melhor maná é a palavra do Senhor Jesus. Que muitas vezes nós vemos aqui para receber de graça. E muitas vezes a gente vê uma vez na semana, 2 vezes na semana. Não, eu não vou hoje não, porque estou cansado. Já pensou se o Senhor Jesus fala assim, eu estou cansado, não vou cuidar desse povo? Ainda bem que o Senhor não cansa, né? Ele é tão misericórdia que ele não cansa de ninguém. É que muitas vezes eu falo para a pessoa bem assim, já era um projeto de Deus, desde quando eu fazia as coisas lá do mundo, já era um projeto de Deus. O que já aconteceu na minha vida era para me ter, acho que nem eu uso mais debaixo da terra. E hoje eu ainda faço, estou fazendo a obra de Deus, porque nosso Deus é misericordioso. As proezas que muitas vezes eu fiz na vida, e os perigo que eu já passei, hoje era para eu estar morto de muito tempo. E hoje eu estou vivo e forte ainda. Desafiando muita coisa, muitas daqueles que muitas vezes queriam me desafiar, hoje eu estou desafiando. Aqueles que muitas vezes faziam pouco de mim, hoje, muitas vezes está, como falo, né? Hoje está vendo que a luz de Deus está brilhando na minha vida e estou desafiando ainda aqueles que muito queriam, tentavam me desafiar. Graças a Deus, que eu tenho um Deus que me prometeu essa promessa e cumpriu, e está cumprindo. Hoje, muitas vezes eu falo, se eu fosse propriamente aquela pessoa propriamente que tinha aceitado o Senhor Jesus quando eu era um jovem, quando eu era muitas vezes uma criança, hoje muitas vezes eu já tinha viajado bem mais fazendo a obra de Deus. Eu já tinha muitas vezes, já tinha derramado a unção da minha vida, muito mais do que está sendo derramado. Mas a pessoa fala determinado comigo, eu fico só olhando. Só. Aí quando chega as oportunidades, muitas vezes eu debato com as pessoas, nem precisa nem ter a Bíblia na mão. Porque o nosso Deus ensina nós a falar e acontecer. E que os discípulos fazem como Jesus ordenou-se. E trouxesse o jumento e o jumentinho sobre ele. Puseram-se os seus vestidos e fizeram-se assentar em cima. Aqui, você vê que o Senhor Jesus ele não sentou foi naquele animal já manso, ele sentou naquele jumentinho. Mas depois está bravo, não se preocupa não, o Senhor faz ele ficar mansinho. Tá vendo? Não se preocupa não. Se o leão tiver, o Senhor vai fazer jejuar, ficar deitado, você pegar, lisar ele, e ele vai ficar ali simplesmente esperando que o Senhor Jesus ordenou que ele vai ficar limpinho, quietinho. Uma serpente, não se preocupa não. Deus faz dela uma gravata, para você andar ele com ela assim, exibindo ainda para as pessoas, porque Ele é o Deus que faz amansar tudo que estiver na face da terra. Não se preocupa não. Levantou um contra mim, ele vai cair. Já levantou contra mim, caiu. Tem uma pessoa propriamente levantou contra mim ali na empresa, foi lá falar para encarregado que eu estava fazendo um serviço ajudando os outros. Aí a pessoa falou, o que eu posso fazer com ele? Você quer que eu faça o que com ele? Ele é uma pessoa que ajuda todo mundo, depois que todo mundo anda lá embaixo. Se dependesse de mim, a empresa já tinha tomado ele lá.
tempo, todo mundo quer tirar ele daqui para levar para lá. A empresa que não vai ser empresa brincar, a empresa grande chama ela daqui, porque ela entra com todo mundo, conhece todo mundo, e o povo ama aquela pessoa. Hoje, eu já tenho, acho que uns 12, 13 dias que nunca mais apareceu na empresa. Liga para a empresa para dar baixa na carteira dele, que não está nessa imagem lá, da casa dele. Por quê? Porque seguir o servo de Deus, não é para perseguir o servo de Deus, porque seguir o servo vai pagar. Não preocupa não. Quem carregar foi para ele, não posso fazer. Você quer que eu faça mesmo com ele? Não posso fazer nada, é uma pessoa que professa que é amado por todo mundo. Você vê que aonde que ele entra aí, todo mundo tem o amor por ele. E se dependesse, porque tinha tomado ele daquele emprego. E todo mundo se falar para cima, mandou ele hoje, amanhã já está na empresa, todo mundo já raçou para lá. Porque é uma pessoa que ama, o povo ama uma pessoa, sabe por quê, irmão? Porque nós fazemos a obra de Deus, nós somos uma luz, aonde uma luz passa, todo mundo veio a você. Mulher, o povo não está me vendo. Ah, sim, o povo está te vendo. Com certeza o povo está vendo nós, está vendo a bênção nossa, onde nós estamos passando. Aonde nós passamos, nós vemos a mansidão da pessoa. Onde você passa, você vê a claridade. A gente não anda no escuro, nós andamos no claro. Se nós andamos na luz do Senhor, onde você passar, você pode achar que ninguém está te vendo. Sempre tem pessoa que diz, ah, isso é diferente dos outros. Porque nós somos um servo do Senhor. E o servo do Senhor é visado em todo canto. É por isso que a gente tem que fazer uma obra do Senhor. E quando avisar para a gente, quando fala a palavra do Senhor aqui, ó. Quando chamar nós para fazer a obra, vamos fazer a obra do Senhor. Ele mandou foi nós, uma responsabilidade nossa para nós fazer. E ele não fala para você, ele não pede para nós, ele dá uma ordem para nós fazer. Se dá uma ordem, é o general, deu a ordem, vai lá e faça. E quem vai mexer no soldadinho dele, que vai mandar a ordem para ele fazer? Ninguém pode fazer, porque se fazer, mexer, ele mandou o exército. Vai lá, mexendo no soldado, vou mandar o exército agora. E muitíssima gente entrando, entendia assim, os seus vestidos, estendia os seus vestidos pelos caminhos. Outros cortavam ramos das árvores, espalhavam pelos caminhos. E há multidões que adiante que seguia, clamavam, dizendo, Hosana, filho de Davi, bendito o que vem o nome do Senhor, Hosanas nas alturas. Você vê, irmão, aqui, esse povo falava, vocês não conheciam a palavra do Senhor, aquele povo não sabia que era o Senhor Jesus que estava entrando ali, com certeza sabia. Esse povo hoje, que a gente está vendo hoje, irmão, as pessoas hoje querem botar o mundo em paz. Que falsidade que o povo está querendo botar. Ah, então vai ter paz. Vamos ter paz aonde, irmão? Fala para mim onde tem, nesse nosso mundo hoje vai ter paz. Que a palavra do Senhor fala para você, onde não tiver paz, onde vai guerra, vai ter mais perseguições. Está querendo enganar o povo de Deus para a gente se unir a eles. Está querendo botar o povo de Deus para se unir a eles. Porque onde que o nosso mundo vai ter paz? Onde que a gente vai ver a palavra do Senhor nos dizendo, cada dia. A pessoa me fala assim, mas tem isso aqui. Eu estava estudando um livro, não veio propriamente acusar do mundo, não, veio primeiro o cristianismo. E eles percebem que o cristianismo, até hoje, eles tentam parar o cristianismo. Mas quanto mais eles mexem no povo cristão, o povo cristão cresce na face da terra. Porque é o povo de Deus, o povo de Deus não se para na face da terra. Não está pensando que está parando, o povo está marchando. Moisés chegou ali, aquelas pessoas que já tinham parado perante o mar, o Senhor manda marcha, manda esse povo atravessar o mar. E hoje, muitas vezes, quando o povo está pensando que está parando o povo de Deus à frente da barreira, Deus manda, passa, vai, pode marchar, estou mandando. E nós não estamos marchando, e estamos crescendo no dia a dia na face da terra. Porque hoje nossos governantes estão com medo do povo de Deus. Porque o nosso povo de Deus está crescendo assustadoramente. Nos Estados Unidos, como aquele rapaz ali, estava passando esse dia um tanto de Bíblia que está vendendo. E está vendendo não é para os grandes lá, para os que já estão morrendo, não, é para a juventude que está comprando. Deus não está levantando aqueles que não têm força, não, os pequenos, que estão tendo a maior vigor para fazer a obra de Deus. Estava mostrando lá esse tipo, tanto de Bíblia que já foi vendida para a juventude, aquele jovem que está agora ingressando na palavra de Deus. Ah, tem um país aqui também, aqui na Venezuela. O cara proibiu o povo diante de Deus se pregar a palavra. Daí o Senhor levantou um lado do outro lado. Vai aí, prende esse safado que está perseguindo meu povo. E veio. E não foi preciso falar, como fala, né? Trabalho para pegar. Não foi, ele pegou e levou. Hoje,
a palavra de Deus está voltando no mesmo lugar, a vista está voltando, abrindo espaço, o povo de Deus vai pregar lá. Porque o nosso Deus é o Deus. Quando bota a pedra na frente, manda lá, meu anjo, tira essa pedra lá e meu povo tem que passar. Entrando-se ele em Jerusalém, toda a cidade alvoroçou, dizendo: quem é este? Que multidões que diz: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Aqui, onde fala do Senhor, o povo falava que era Jesus de Nazaré. Ele não sabia que Jesus vinha, sabia. Ele sabia que o Senhor Jesus ia vir montado num jumentinho, sabia. Por que estava assim? Porque eles propriamente queriam abafar aquilo para não deixar a obra de Deus seguir em frente. Como foi propriamente a obra de Deus, todo momento da nossa vida, a gente viu que a palavra de Deus foi pregada e nunca foi apagada a palavra de Deus. E uma pessoa um dia falou para mim um negócio sobre a Bíblia. Eu falei: você vai ler na Bíblia católica, eu vou ler na Bíblia evangélica, vou pregar para você, para mostrar para você. Está igualzinho, vocês estão distorcendo a palavra de Deus. Aí eu falei, chamei lá, vamos para o Salmo 115, livro do Salmo 115. Não. Está escrito errado? Não, está certo. A palavra está certa. Vocês não estão distorcendo. Deus está falando aí no Salmo 115 que não é para vocês adorar a imagem. Estão adorando. A Bíblia está errada? Não. A nossa também está errada. Então está certo. O povo está errando a palavra de Deus, botando as coisas, distorcendo, muitas vezes através de ganhos materiais. Ah, não, mas... Não, a palavra de Deus está certa. Não adianta a gente querer distorcer a palavra de Deus para a gente querer ter ganho. Porque a palavra de Deus é sim, sim. Ele não está querendo não pode ser sim. Pode ser. A palavra de Deus está escrita e nós temos que ter a palavra de Deus certinho. Uma pessoa respondeu um negócio, hoje tinha comentando comigo e falou um negócio. Depois ela falou: olha você, será que você escutou com a pessoa? Porque ele tinha a Bíblia. Foi por causa do pecado do homem. Porque quando Adão estava no jardim do Éden, que ele era obediente, ele estava a Bíblia. Ele era santo, conhecia de tudo. Deus tinha um contato com ele todos os dias. Falava: é preciso você ler um livro, se todo dia você sabe que a pessoa vai falar para você o que tem a acontecer. Então não precisava ter Bíblia no passado. Porque o Senhor Jesus, todos os dias, Deus, todos os dias vinha conversar com Adão ali. Para que devia ter a Bíblia lá no passado? Ele era conhecedor. Você vai conhecer com seu filho. Para que você manda uma carta para seu filho? Se todo dia você conversa com ele, precisava. A Bíblia foi escrita por quê? Porque o Senhor Jesus, na hora que entrou o pecado, irmão, foi a hora que foi preciso fazer a Bíblia. Que o Senhor Jesus, Deus já parou de falar com o homem, não podia mais falar com o homem. O homem já não era mais capaz de falar com o Senhor. Se nós propriamente não estamos em santidade, nós temos contato com o Senhor Jesus, a gente não vai ver o Senhor Jesus do nosso lado, mas tem um anjo mandando as nossas mensagens ao Senhor. Ele falou: o anjo vai vir aqui, que o Espírito Santo vai ficar aqui conosco. O Espírito Santo está 24 horas aqui. Se nós estiver falando com o Senhor Jesus, as mensagens saem direto ao Pai, porque é uma linha direta. Que a gente pode falar, se a gente estiver ver o Senhor Jesus, a gente não pode mais ver o Senhor Jesus. E Paulo viu só a claridade do Senhor Jesus, você vê que ele ficou cego e ali. Porque o poder de Deus é tanto. Nós vamos ver o poder do Senhor Jesus só depois que nós formos transformados, nós vamos ficar 100% santo. E se a gente for apenas que for, do jeito que nós estivermos em pecado, nós não vamos ver a obra do Senhor, porque nós vamos morrer no pecado. Então Jesus, no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam, compravam em templos. E derrubou-se as mesas dos campistas e as cadeiras que vendiam roubas. E disse: está escrito, na minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covo de ladrões. E foram bater com ele o templo, cegos, coxos, e curaram-os. E vendo então os principais dos sacerdotes, escribas, maravilharam, fazia-se. Os meninos clamavam o templo, hosanas, aos filhos de Davi. Indignaram-se e diz: o que estas diz? E Jesus disse: se nunca deixe pela boca dos meninos, das criancinhas, que te achem perfeito louvores.
deixasse sair da cidade para Betânia. E ali passou-se a noite. Aqui. Vem com a gente, irmão. Quando nós tivermos preguiça de fazer a obra do Senhor, você vai levantar para o seu próprio Deus. Nunca fiz isso aqui. Tem pessoa própria que é um grande pregador. Você não quer pregar, ele vai levantar outro para pregar. É por isso que Deus entregou a responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade, é nossa. A gente vê, mas já a gente tem a palavra é difícil, não é difícil. Muitas vezes a gente põe um pouquinho da preguiça para a gente passar por cima de tudo, porque a palavra de Deus é tão doce a gente ler. Você faz um propósito com Deus, você lê a Bíblia em determinado tempo, você lê a Bíblia com toda certeza, e você vê que as coisas é doce. Quanto mais a gente lê a palavra de Deus, a palavra de Deus tem a gente tem vontade de beber da água. É uma água, propriamente, é uma água com mel, é essa aqui. Você começa a ler a palavra de Deus, você vai ler um capítulo, você quer ler 2, você lê 2, você quer ler 3. Então a palavra de Deus é uma palavra que você quer ver a razão. Agora pega um jornal, muitas vezes você pega um jornal, você vai ler coisas que não está nem naquele, eu quero ver o que é isso. A palavra de Deus é uma palavra doce e amorosa a todo mundo. Eu fiz um propósito no ano passado, irmão, eu li a Bíblia dentro de 4 meses. Acho que de 3 meses e pouco, não chegou nem 4 meses, eu tinha que dar de cá para cá. Por quê? Porque quanto mais eu lia a palavra, era para eu ler 10 capítulos, eu queria ler 20 capítulos, era para eu saber o que estava acontecendo. Porque quanto mais eu lia, parecia a vontade era de ler mais para eu saber o que estava acontecendo na Bíblia. É gostoso muito a gente ler a Bíblia do Senhor. Qualquer livro que fala a obra do Senhor. Lê aquele livro. Bom dia, Espírito Santo, você lê. Você começa a ler aquele livro, se você tiver nu, ou só de camisa ou de short, daqui a pouco você começa a sentir, já você não pode mais perder aquela palavra daquele jeito, porque você sente, parece que você está lendo, tem alguém do nosso lado, aquele bom dia Espírito Santo. Eu li aquele livro, acho que comecei a ler aquele livro, foi tão gostoso a gente ler. Aí tem um pequeno livro lá em casa mesmo, que é Louco pelo Espírito Santo. É outro livro gostoso a gente lê, um livro pequeno. Aquele coração do homem, onde você vê que propriamente o homem era com o coração sujo, limpou e depois deixa sujar o coração outra vez. Todos esses livros eu fui comprando e guardando em casa e lendo esse livro. Não é gostoso, irmãos, muita vez a gente lê a palavra do Senhor. Quanto mais você vai lendo, principalmente esse Bom Dia Espírito Santo, você vai lendo o Bom Dia Espírito Santo, se você tiver propriamente determinada roupa que a gente tiver, daqui a pouco você já não quer mais propriamente ler a palavra, você quer estar bem vestido para você falar, você seja as pessoas, parece que tiver pessoas do nosso lado, sentado do nosso lado, escutando o que a gente está falando. A obra do Senhor é bom demais. É um livro, não vai ler qualquer livro, mas um livro propriamente que a gente lê, que tem contato com as coisas do Senhor, é gostoso a gente ler. É por isso que a obra do Senhor, muitas vezes, nós somos perseguidos, porque nós somos pessoas de Deus, nós somos soldados de Deus. O soldado sempre tem alguém que está perseguindo ele, para parar ele pelo caminho, mas todos os momentos que a pessoa nos estão perseguindo, irmão, nós estamos marchando, e nós estamos fortes, e nós estamos propriamente, não é com a arminha, com a que não, é com o fuzil aqui, ó, que no pacotinho aqui, ó, é uma Bíblia do Senhor. Se estiver lendo a palavra do Senhor, propriamente, você com certeza. Você vai tomar barreira na sua frente, você vai debater com a pessoa, o cara com a Bíblia, sem sua Bíblia, se Deus vai te ensinar para você, ensinar onde é o caminho que tem que andar. E a pessoa própria que levantar contra o servo de Deus vai ter que pagar depois. Ele não vai levantar propriamente não. Paulo não levantou contra aquele povo, falou, Paulo, por que ele não levanta contra mim? E hoje o nosso Deus não mudou, é o mesmo. Se levantar contra o povo de Deus, Deus vai falar a mesma palavra e ele vai ter que pagar. Então agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. E passo na sua frente.